Boa tarde para todos. Vamos começar então a nossa parte final, né? A terceira parte. Isso. O Marcelo Medeiros, ele entrou com a primeira parte quando ele trata sobre o inferno a partir da literatura, né? Principalmente a literatura de C.S. Lewis, o Grande Abismo, que é a base que ele utilizou. Algumas perguntas que está sendo feito no grupo, está sendo feito no Facebook. Na verdade, essas perguntas já têm o seu contexto de resposta na palestra do Marcelo, tá? É porque, infelizmente, o Marcelo ficou prejudicado na filmagem. Nós começamos a filmar pelo notebook, mas algumas dessas perguntas, principalmente de ordem mais dogmática, o Marcelo tocou nesse assunto. O Ronald então trouxe a questão do inferno a partir do contexto do Egito, antes do cristianismo, depois do cristianismo. Eu vou falar do inferno a partir de um outro olhar, que é o olhar da psicologia. Principalmente eu vou trabalhar um pouco da psicanálise aplicada na teologia. Então a gente vai falar dos símbolos. Daí que a minha palestra é exatamente sobre o inferno, o lugar de danação, a construção simbólica desse lugar de danação. Porque quando a gente fala de inferno, a gente sempre vai ter um local de castigo, de punição, um local de danação. Como o meu caminho, ele é um caminho da humanas, ele é um caminho da psicologia, então a minha abordagem vai ser uma abordagem antropológica. Eu vou trazer um pouco diferenciado daquilo que o Marcelo trouxe, ele trabalhou a questão da literatura, daquilo que o Ronald trouxe, que para mim ficou muito claro a questão de que antes do cristianismo você não tem uma ideia de inferno, não, pelo menos essa ideia que a gente tem hoje de inferno, você já tinha um conceito de inferno lá no Egito, como o Ronald colocou, mas não o inferno cristão, não o inferno no sentido de punição, essa coisa toda. Então eu vou tentar trabalhar, eu trouxe alguns livros aqui para eu trabalhar a partir desses livros, e a gente vai identificar então algumas pontuações acerca do inferno. Eu queria começar citando John Stott, que é um dos maiores teólogos do contemporâneo, da atualidade, o maior especialista, por exemplo, da pessoa de Cristo, a gente até costuma dizer que John Stott a partir daquele livro dele A Cruz de Cristo, que é considerado até hoje como a maior obra cristológica da contemporaneidade. E o John Stott ele diz o seguinte: eu acho o conceito de tormento consciente e eterno emocionalmente intolerável. Então ele já usa a palavra emocionalmente, então a gente já foi para a subjetividade, a gente já foi para a questão das psicologias aqui. Eu acho o conceito de tormento consciente e eterno, emocionalmente intolerável, e não compreendo como as pessoas conseguem conviver com isso sem cauterizar seus sentimentos ou esfacelá-los com atenção. Mas as nossas emoções são um guia instável, não confiável para conduzir à verdade, e não devem ser exaltadas ao lugar de suprema autoridade determinado. Minha pergunta deve ser, não o que me diz o meu coração, mas o que diz a palavra de Deus. Isso é uma fala do John Stott, inclusive um concílio que aconteceu, e esse concílio foi um concílio que dividiu o grupo. John Stott e um outro escritor do lado, John Wenham do lado, e todos os outros pastores do outro lado, porque tanto John Stott quanto John Wenham trouxeram a ideia de aniquilacionismo, e isso dividiu o grupo de tal maneira que se perdeu, o documento diz que esse dia se perdeu totalmente o fio da meada. Não teve mais o que falar depois que John Stott trouxe essa ideia do aniquilacionismo. Bom, quando a gente vai falar da construção simbólica, a gente vai ter que entrar dentro de uma questão teológica no aniquilacionismo bíblico. Porque a gente vai falar de uma questão que prefigura uma simbolização em detrimento das figuras daquilo que é literal. Então a gente precisa entender alguns símbolos de como isso tudo foi sendo construído. Como
como eu falei para vocês que a base daquilo que eu for trazer, ela é antropológica, então a gente precisa entender como é que esse conceito antropológico surgiu. Porque se o inferno, ele é um lugar, se o inferno ele é um lugar de tormento e de culpa, de punição, né? Porque a gente vai ter as leituras sobre a questão de castigo. Então, se ele é um lugar de castigo, ele é um lugar de punição. Então, ele é um lugar de julgamento. Ele é um lugar de julgamento. Então, se o inferno é um lugar de julgamento e punição, e ele é colocado como uma coisa que é eterna, esse julgamento e essa punição é algo eterno, você só pode supor. Tem mais ali. Você só pode supor esse ambiente de julgamento eterno dentro de um conceito onde o sujeito que está sendo julgado também seja eterno. Porque não pode um julgamento ser eterno de um sujeito que não é eterno. Então a gente precisa julgar também um sujeito ou uma alma, né? Eterno. E é interessante a gente trabalhar em cima dessa questão, porque o que está sendo julgado aqui não é a pessoa. O que está sendo julgado aqui, o que é? Qual é a palavra-chave? É a alma. Então, quando você vai para o conceito de inferno, você não tem um sujeito inteiro. Você tem um sujeito dicotômico. Então, a gente tem aqui uma dicotomia. A gente tem algo no sujeito que perece, que morre, e a gente tem algo que pré-existe, que continua existindo depois dessa parte que morre. Então você acaba tendo aqui na fala uma dicotomia entre o corpo, o que morre, e a alma, aquilo que não morre. Então o que está sendo julgado? O que está sendo julgado, o que está sendo questionado e o que vai ser punido é a alma desse sujeito. Então, se o julgamento é eterno, ele só é eterno porque a alma é imortal, porque a alma é eterna. Então, para a gente poder entender todo esse processo dicotômico, todo esse discurso, a gente precisa ir na raiz. Então, a gente vai ter que ir para o âmago da coisa. Se o discurso todo aqui é antropológico, é o discurso do sujeito, né? É o estudo da formação do sujeito, então a gente precisa, e a antropologia que eu estou utilizando aqui, eu estou utilizando para a gente poder ter, para a gente colocar um pouco de cientificismo, né? Para a gente poder colocar uma coisa de um olhar científico sobre isso. Então você tem uma alma que é eterna, então a gente precisa ir para a raiz disso tudo que é a palavra alma. Olha, a alma sempre foi eterna. E aí é que é o grande problema. Porque quando você vai para a antropologia veterotestamentária, esse conceito de alma eterna inexiste. Não tem. Então, se o julgamento é eterno, ele o é porque a alma é eterna. Se a alma nem sempre foi eterna, então nem sempre teve julgamento. Vocês estão entendendo o jogo de silogismo? Isso aqui é um silogismo. Silogismos simples, né? Se você tem uma ou duas premissas e uma delas se opõe à outra, então o silogismo está errado. É uma coisa simples. Então, se a alma nem sempre foi eterna, então nem sempre houve um julgamento. Então a gente precisa identificar quando foi que a alma passou a ser eterna, quando foi que a alma continuou eterna, quando ela não era eterna, o que mudou, o que não mudou. Para você entender isso, você tem que ir na base. E a base, aqui, nosso caso aqui, a base é Gênesis. A base é onde tudo começa. Né? É lá no Javista. A gente vai ter que ir lá no Javista. Né? A gente vai ter que ir lá nessa questão da escrita veterotestamentária. Quando você vai na escrita veterotestamentária, a gente vai entrar com o conflito daquilo que disse o Ronald. A gente vai entrar com dois conflitos.
primeiro conflito que a gente vai entrar é que Antigo Testamento nós estamos falando. O Ronald falou bem claro aqui, né? Qual a cruz que você está falando? Qual o texto que você está usando? Então assim, que Antigo Testamento a gente está falando? Ué, já tem mais do Antigo Testamento? Tem. Você tem o Antigo Testamento hebraico e você tem o Antigo Testamento grego, que é a Septuaginta. Então, de que Antigo Testamento nós estamos falando? Praticamente, vocês têm noção de como isso influencia? Praticamente todas as traduções atuais que nós temos seguem a linha da Septuaginta. Mesmo as traduções evangélicas que trabalham o texto hebraico, no conceito está a Septuaginta. Você percebe isso pelo nome dos livros. Sim, é claro, pelo nome dos livros. No lugar de Bereshit é Gênesis. É Gênesis. No e aí você tem no lugar de Devarim é Deuteronômio. Mesmo a tradução, que a Bíblia evangélica, a boa parte delas segue uma tradução do texto hebraico. Mas mesmo a tradução, a Bíblia de Lutero, por exemplo, segue a tradução do texto hebraico. Mas mesmo na tradução do texto hebraico, traduz o texto, mas não seguiu o conceito. O conceito veio da Septuaginta. Como assim já? Simples. No hebraico você tem a palavra nefesh. No hebraico você tem a palavra nefesh. Enquanto que no grego você tem a palavra psique. A palavra psique no grego, alma. A palavra nefesh no hebraico é alma. Nem sei. 3% de nefesh no Antigo Testamento se refere ao sujeito enquanto sujeito. Enquanto um sujeito desejante, enquanto consciente. Nefesh às vezes é pescoço, nefesh às vezes é coração, nefesh às vezes é garganta, mas a palavra nefesh, o significado estrito da palavra nefesh, o mais próximo que a gente precisa entender também, que o hebraico primitivo, ele é aquilo que a gente estava debatendo, Ronald, outro dia, ele é onomatopeico. O hebraico primitivo ele é onomatopeico, então ele está criando palavras a partir daquilo que é mais próximo daquilo que se entende. Então o nefesh seria o quê? Respiração. A palavra tradução mais próxima de nefesh seria respiração. Só um minutinho. Eu que lembrei que não deu para segurar, mas me lembra muito uma expressão, de novo, na Medeia, quando a Medeia ela beija lá o seu amante, lá na peça, enfim, arfado. Ela beija com a respiração ofegante e um arfar de fôlego. Esse arfar é erótico. Exatamente. E é interessante que você tem quando aqui no livro que eu estou trabalhando aqui do Gerard von Rad, que é considerado uma das melhores teologias do Antigo Testamento. Aqui eu tenho trabalhado, aqui no caso é a segunda edição, totalmente revisada, onde tem os volume 1 e volume 2 numa revisão só. O Gerard von Rad, que é um clássico, ele coloca que quando o javista escreve que Deus sopra, fala assim, e ele se torna alma vivente, ele se torna alma vivente porque ele respira. E quando o escritor do Correlete está dizendo, Correlete no caso o Eclesiastes, está dizendo que o pó volta ao pó, porque do pó veio, e a alma volta a Deus, o que ele está se referindo é a respiração, o sopro. A vida. Exatamente. Que depois foi, na Septuaginta, isso se modifica. Por que não é a mesma coisa? Porque enquanto esse está atrelado ao sujeito como parte intrínseca do sujeito, esse está atrelado ao sujeito como algo que o sujeito contém. Aquela matemáticazinha que a titia Laura ensinava pra gente, contém, está contido, a alma está contida no sujeito. Daí o sujeito morre e a alma continua existindo. Então a ideia de psique é como algo que existe para além do corpo.
Enquanto que a ideia de Nefesh é algo que só existe por causa do corpo. Está ali. O corpo está ali, Deus vai lá e sobe. Quando sobe, ele começa a respirar. E é interessante que tem um texto sacerdotal, que eu não me lembro agora, que fala, acho que na morte de Nabal, acho que é isso, que diz assim, ele morreu. E 10 dias depois ele morre de novo. E é muito louco. O deuteronomista, quando ele escreve essa parte, ele vai dizer, morreu, mas morre de novo? Como assim? É porque você não tem uma orientação médica ali. Então o que se fala da parada, ele fala assim, o coração dele parou. E 10 dias depois ele morreu. Porque o coração dele para, mas ele continua o quê? Respirando. Mas o coração dele não para. Porque se o coração para, o cara... Então a gente está descrevendo ali, o que o escritor sacerdotal está descrevendo ali é aquilo que a gente chama hoje de coma. O sujeito entrou no coma. O coração para no sentido de que ele deixou de falar, ele deixou de pensar, ele ficou inerte como vegetal. Mas quando chegaram perto dele, viram que ele ainda respirava, pensa assim, mas a alma não havia deixado. Ou seja, a respiração ainda não havia deixado. 10 dias depois, a sua respiração para e fala, ele morreu de novo. A gente tem que levar em consideração também que essa língua hebraica que você está citando aí, que é ancestral, ela tinha alguma coisa aí, ó. Então, ela é uma língua pobre, ela tem em torno de 15 mil vocábulos. Sim. 15 mil palavras. E esses vocábulos são nomatopédicos. Alguém vai dizer assim, como 15 mil palavras é palavra pra caramba, isso é mais rico que a língua portuguesa. Hoje a gente imagina que tem 750 a 800 mil vocábulos na língua portuguesa. Uma criança de 10 anos, uma criança de 10 anos no Brasil já tem aproximadamente 10 mil palavras no seu vocabulário. Pois é, ou seja, falar muito mais do que a linguagem toda ali. Então, muito mais do que é aquele negócio, uma língua pobre, né, entre aspas pobre, será que a gente conseguiria, se fôssemos dessa civilização, descrever a nossa subjetividade apenas com as palavras que ele tem? No caso aqui, foi bom que o senhor falar da questão da subjetividade, porque isso veio depois. Isso vai sendo uma construção. A subjetividade ela é uma construção da linguagem. Então, na medida que a linguagem vai se desenvolvendo, é que vai surgir a possibilidade dessa construção da subjetividade. Aí foi o que o Ronald falou. A subjetividade, na verdade, ela só começa a surgir porque a subjetividade é a construção da minha identificação como eu. Você não tem identificação como o eu no Antigo Testamento. É a comunidade. O eu só vai surgir, que o Ronald botou aqui, a partir do século XI, século XII, século XIII, já é uma coisa moderna, que vai surgir a ideia de indivíduo, a ideia de subjetividade. Então, no Antigo Testamento, a ideia é coletiva, é a comunidade. Tanto que o eu, pensar em mim, é pecado. Labão, ele pensa neles, esconde algumas coisinhas lá de baixo, e ele pecou contra a comunidade, porque ele não se pensa em mim, se pensa na comunidade. Entendeu? Então, a subjetividade da comunidade. Então, assim, a questão aqui, ó, na mesma medida, isso que o senhor está falando, ó, esse aqui é o livro Antropologia do Antigo Testamento, que também é um clássico, foi lançado no Brasil em 1970 pela editora Loyola, e depois foi relançado pela editora Hagens, já em 2000 alguma coisa, não me lembro aqui a data. Foi relançado pela editora Agnus, tá? Aqui no Brasil, Antropologia do Antigo Testamento, do Hans Walter Wolff. Esse material aqui você encontra em PDF. Inclusive já disponibilizei em alguns grupos diversas vezes. De capa dura, cara. Eu não sabia nem que existia ainda livro de capa dura novo. Eu sou livreiro. Eu sou livreiro, eu sou livreiro. A gente, eu sempre vou comprar um livro de capa dura, costurado, sempre. Eu tenho aquela ideia de comprar um livro para meus filhos, para deixar como herança. Dificilmente eu tenho brochura em casa, muito difícil. Na mesma medida em que uma pessoa não pode se colocar em frente de si mesma, nem observar-se de todos os lados, na mesma medida em que uma criança não pode saber por si mesma quem são seus pais, o ser humano precisa fundamentalmente do encontro com o outro que o investigue e o explique. Mas onde está esse outro a quem o ser humano pode se perguntar: quem sou eu?
Então essa ausência do outro, o sujeito ele era explicado pela sua comunidade. Entendeu? Ele era explicado. Sensacional. Sensacional. Ele era explicado pela sua comunidade. Ele ser a comunidade, ele não era ninguém. Porque não havia essa criação de sujeito e tal. Então, assim, nesse livro aqui, o autor ele vai trabalhar, por exemplo, na questão da gramática antropológica. Ele vai fazer algumas as concepções. Por exemplo, disso que nós estamos falando. Ao traduzir os substantivos hebraicos mais frequentes com as palavras coração, alma, carne, espírito, ocorreram equívocos de grande consequência. Eles remontam à antiga tradução grega da Septuaginta e acarretaram aquilo que nós falamos, uma antropologia dicotômica ou até tricotômica, que já entra a influência de Platão. Corpo, alma e espírito, que não tem na antropologia judaica. Não existe dicotomia ou tricotomia no pensamento veterotestamentário. Então, quando foi traduzido no Efésio Psique, se enfiou um conceito onde ele não existia. Está entendendo? Quando às vezes a gente vai dialogar com algumas pessoas, as pessoas mas lá no Gênesis diz, lá no Correlete fala, sai do pó, volta para Deus. E o que está sendo levado em consideração aqui é um conceito grego onde não tinha. Então eu não posso interpretar o Correlete de volta para Deus o que é de Deus no conceito de alma, porque esse conceito não existia. Então isso, se eu fizer isso, eu estou cometendo aquilo que em história a gente costuma chamar de anacronismo. Exatamente. E eu estou fazendo um anacronismo teológico. Algo similar acontece também quando você equipara os dois conceitos, né? O conceito de Sheol, exatamente, que em algumas passagens é nitidamente a sepultura. O caso de Jonas, quando ele diz das profundezas do inferno, na nossa versão a te clamo, o inferno ali é o ventre daquele animal. Exatamente. Essa questão, por exemplo, tricotômica, você vai ter no Fédon de Platão, que foi o que o Marcelo trouxe aqui na palestra dele, a separação entre corpo e alma na morte. O corpo fica, a alma vai. A primeira vez em que você tem um relato de separação de corpo e alma no pensamento grego está na Ilíada de Homero. É a primeira vez. Quando vai falar ali, por exemplo, de Aquiles, quando vai falar dos dois grandes heróis da Ilíada, que é Aquiles e Heitor, que estão brigando ali para serem o quê? Imortais. Tanto Aquiles quanto Heitor estão lutando para serem imortais. É a primeira vez em que vai surgir dentro de um conceito a filosofia helênica. Então o que a gente cabe aqui, que eu não vou me estender muito, se tem outras coisas para falar, é até que ponto a filosofia helênica deturpou a antropologia veterotestamentária. E essa pergunta é uma pergunta que a gente precisa fazer. História é apropriação. Exatamente. Indébita. Até que ponto a gente está lendo a teologia veterotestamentária com a lente da filosofia helênica? Então você só consegue apagar os vestígios da filosofia helênica se você retornar às fontes. E para retornar às fontes, aí você vai ter que fazer a exegese daquilo que está sendo pedido ali. E é uma exegese levando em consideração que essa exegese não pode ser uma exegese teológica apenas. Ela precisa ser uma exegese histórica e crítica, que normalmente, né, de exegese que a galera não gosta muito de fazer, que é a crítica textual. É assim, é o que eu sempre falo, se você tem algum problema com o método histórico crítico, se você tem algum problema, tudo bem, você quer fazer a sua construção teológica, amém, maravilha. Só que ela tem que estar partindo de uma metodologia histórico-crítica, porque é uma metodologia histórico-crítica material. Exatamente. É dali que se tira a crença e não o inverso. Exatamente. Só que o pessoal não gosta exatamente porque a galera não quer materializar o texto, ele quer espiritualizar a coisa. É o inverso, né? Exatamente. Da crença. É uma técnica. Por que é importante, Jário? Por que é importante o método histórico-crítico? Porque quando você vai para o método histórico-crítico, você vai estudar uma coisa importantíssima, que inclusive é o Gerhard von Rach, que vai conceituar isso, bastante isso, vai trabalhar muito isso, é o Gerhard von Rach, que é a questão
se eu me lembro aqui, é estereometria, não é isso? Estereometria. Estereometria. E é isso aqui, ó. Estereometria. O Gerard von Haas, se não me engano, tem um capítulo inteiro sobre isso. Que você tem o que ele vai chamar de estereometria da expressão ideativa. Eu acho engraçado que às vezes você vai em alguns lugares, o pessoal no seminário nunca nem ouviu falar disso. O cara está lá com diploma de teólogo, nunca ouviu falar de estereometria, né, da expressão ideativa. Por quê? Como é que pode? Quando eu plantei aquele seminário ali em Vila da Penha, o CP Vivo, a Rosane começou a estudar teologia ali, cara. E esse livrinho aí, cara, que era introdução. Não, Von Rad. Já Von Rad. Teologia do Antigo Testamento, que era Von Rad. Como é que muda tudo? Muda. Então, na estereometria da expressão ideativa, o que é que você tem? O Salmo, você tem a explicação que é assim, exemplo, né? Meus ossos, que é um texto que eu vou pegar aqui para a gente ter uma olhada. Minha alma, está com a Bíblia aí aqui. Eu perguntei porque eu sei que você sempre anda com a Bíblia. E eu, que é o Salmo 6, do 3 ao 5. O Salmo 6, do 3 ao 5, está com a Bíblia aí também, pastor? Para a gente ver, o Salmo 6, do 3 ao 5. Para a gente ver como é que está esse processo. Para a gente ver na prática o que é, né, o que significaria essa estereometria. 6 do 1 ao 5. 6 do 3 ao 5. 6 do 3 ao 5. Até a minha alma está perturbada, mas tu, Senhor, até quando? Volta-te, Senhor. Livra minha alma, salva-me por tua benignidade, porque na morte não há lembrança de ti. No sepulcro, quem te louvará? Já estou cansado do meu gemido. Toda noite faço nadar a minha cama. Molho o meu leito com as minhas lágrimas. Olha como é que o texto vai trabalhando. Ele falou, até quando, Senhor, a minha alma, os meus ossos, todas essas palavras é nefesh. Meus ossos, nefesh. Minha alma, nefesh. Eu, meus ossos, minha alma e eu. As 4 palavras que vão surgir no Salmo, todas as 4 são nefesh. Mas só tem um nefesh no sentido de alma. E mesmo esse no sentido de alma, até quando a minha alma, não está falando da alma. É do corpo, né? Até quando a minha alma vai continuar sofrendo? O que ele está falando? De alma? Respiração. Ele está falando de angústia, ele está falando de dor. Ele está falando da minha respiração ofegante. A minha respiração que não está normal, porque eu estou debaixo de muito estresse, de muita angústia. Até quando eu vou estar respirando assim e tal? Então, na estereometria dessa expressão, você tem uma ideia. Por isso é estereometria da expressão ideativa. Aí, quando você segue esse modelo, você vai ver uma justaposição das palavras. Começa no eu e termina no eu. Você não tem como trabalhar um conceito de alguma coisa para além do eu. Está tudo intrínseco no eu, no corpo, naquilo que eu sou. Por isso que ele fala do enterrar, eu não quero ser enterrado, eu não quero ir lá. Então, essa explicação que ele vai trabalhando. Agora, o mais interessante é que a tradução disso tudo, por exemplo, quando você vai, diz assim, a minha alma está em angústia. A tradução nefesh para minha alma em angústia é como se fosse mãos que apertam meu pescoço. Por isso que eu não consigo respirar. É pescoço. Por isso que eu não consigo respirar. Não entra a psique aqui em nada. Nem tem o conceito de alma aí nesse sentido. Então, dessa forma, quando a gente vai trabalhar essa questão, o que você vai ver aqui é um conjunto de membros e órgãos do corpo. Em nenhum momento está falando de alguma coisa para além do corpo. Ele está falando de pescoço, ele está falando de ossos,
ele está falando de mãos que não me deixam respirar. Tudo aqui é corpo. Então, se a gente for traduzir isso tudo aqui, acho que eu guardei aqui nesse, que ele vai dizer assim, Gerhard von Hahn, essa expressão, ele vai dizer que é uma expressão, essa é uma expressão sintética. É um pensamento sintético. É bacana isso, né? Agora, é engraçado que você vê como é que é a interpretação bíblica ao longo da história, né? Você vê aí Nefesh o tempo todo dando uma subjetividade, um caráter mais comunal, né? Digamos assim, dando um caráter mais corporal, comunal e tal. Na Revolução Gloriosa da Inglaterra, do século XVII, os 640, por aí, os protestantes que estavam tentando depor Jaime II, que era católico, na casa dos Stuart, os Orange contra os Stuart. A Inglaterra hegemonicamente protestante, só que Jaime II era católico. Eles utilizaram esse versículo para depor o Estado, para depor o Jaime II. Um dos versículos que eles utilizaram dentro do parlamento, se você for ver os discursos do parlamento, eles politizaram ali o versículo para ser utilizado a favor dos protestantes e depor Jaime II. Isso é muito interessante, né, Jair? Por exemplo, muito para você ver que quando você descontextualiza aquilo, você cria toda uma outra doideira. Você pode agir pelo seu interesse político. Exatamente. A expressão sintética, por que ele está trazendo tanto nesse versículo, como a gente pode falar de vários outros versículos, que vai estar trazendo uma visão do conjunto dos membros e órgãos do corpo humano, suas atividades e funções. Agora, por que isso é interessante dentro de uma linguagem teológica? Porque isso é o que Gerhard von Hahn vai chamar de expressão sintética. E o que é a expressão sintética? Na expressão sintética, a religião, a ética e a economia não são questões divergentes ou separadas, mas caminham juntos. Então, todo o Antigo Testamento você vai ver isso. O judeu não separa ética, economia e religião. Para eles é uma coisa só. Para o judeu é uma coisa só. Por isso que no Antigo Testamento a ética, a religião e a economia é toda ela traçada a partir de quem? A partir de Javé. Toda ela é traçada a partir de Javé. Então, isso é uma expressão sintética. E aí você vai ver sempre o sujeito fazendo relação a essa Nefesh como partes do seu corpo, mas são partes do seu corpo que tem relação com Javé. Então ele fala, o meu pescoço, os meus ossos, a minha alma, os meus olhos, a minha cabeça, meu coração, meus rins. São várias vezes que ele vai utilizando essa questão, mas agarrado com esse princípio. E olha que princípio, quando você aplica esse princípio, por exemplo, para Isaías 52:7. Quão formosos são os pés daqueles que anunciam as boas novas. É muito interessante isso, por quê? Porque o que o hebreu está querendo dizer aí, é de pés formosos, não é pé bonito. O que ele está falando ali é da agilidade do movimento, ou seja, aquele que anuncia a boa nova, né, é como se a gente pudesse dizer assim. Tem uma apreciação estética, né? Isso, existe uma estética no mensageiro, no cara que se apressa em trazer uma notícia que vai causar felicidade e alegria. Vou aqui uma nota de rodapé, uma coisa interessante que me veio a lembrança agora. É que você tem na criação normalmente a gente faz a leitura que a criação do ser humano foi duas criações de seres humanos, né? Um macho e uma fêmea. Mas na essência de Adão, o Adão é feito de quê? Da matéria-prima que ali estava. Isso. E ele não se refere no originalíssimo, né? Ficar no pleonasmo, no original do original, se refere a algo genérico, à humanidade. Eva que está indicando alguma coisa mais próxima do individual. Aí a humanidade vira para o indivíduo, vira para Deus e fala assim, um grupo, a humanidade, Adão, o conceito genético de humanidade,
E vira para Deus e fala assim, não fomos nós, foi o indivíduo que fez a gente ser adulterado. É interessante, porque o conceito não é esse conceito de personalidade que a gente tem moderna, né? Já pensou se a gente lê assim? A humanidade vira para Deus e fala assim, olha, mas esse indivíduo aqui, mas essa leitura, a leitura do Pentateuco, os 11 primeiros capítulos de Gênesis é uma leitura mitêmica, né? Exatamente. A gente é que fala de Adão e Eva enquanto sujeito, como personagem dentro do meio evangelical. Mas dentro do judaísmo, tanto o Midrash, quanto o Talmud, com todas as interpretações judaicas, tem os 11 primeiros capítulos como mitêmicos. Ou seja, o Adão não é um Adão, é uma representação da humanidade. Assim como Eva não é Eva, é a representação do feminino. São as representações. A gente aqui fala do Adão carne e osso, mas com certidão de nascimento. Literaliza, né? Literaliza. Exatamente. Por exemplo, então, o Nefesh aqui, ele vai estar... ele é dividido em algumas partes no hebraico. Então, o primeiro ele é dividido como sujeito necessitado. E aí você vai ter Nefesh, para eu correr aqui. Aparece 755 vezes... Nefesh aparece 755 vezes no Antigo Testamento. E a Septuaginta traduz 600 vezes com psique. Onde não tem psique, tem garganta, pescoço, anelo, alma, vida, pessoa e pronome. Como a gente viu aqui, eu, pronome, Nefesh. Meus ossos, uma parte do corpo meu, como Nefesh. Eu, meus ossos, garganta, Nefesh. E eu de novo, pronome pessoal, Nefesh. E aí aparece as 4 vezes como psique. Então, na verdade, a tradução não seria essa. A gente precisa ver como ela está na tradução. No relato da criação, em Gênesis 2 e 7, o javista, ele para o javista, o sujeito não possui alma. O sujeito não possui alma. Javé formou o ser humano do pó da terra e soprou nas suas narinas o fogo da vida. Assim o ser humano se torna uma alma vivente. Então ele não possui, ele é. Para o javista, ele é. Entendeu? Então o que se entende, então, dentro de uma tradução a partir do Nefesh, é que o Nefesh aqui, em Gênesis 2 e 7, não é alma, é respiração. É respiração. Então o ser humano não é aquele que tem, o ser humano é aquele que é. O ser humano é aquele que é. Logo se tem que ter em mente que o hebreu diz uma só e mesma palavra, onde nós precisamos usar muitas vezes termos diversos. Aí a gente precisa entender qual é o contexto que ele está falando ali. Qual é o contexto? É o contexto que vai dividir. E aí a gente vai entender esses contextos. O contexto principal de Nefesh é o ser humano necessitado. Então, assim, quase que o conceito principal que o hebreu quer mostrar, quando ele traduz o sujeito como Nefesh, ele está dizendo assim, é o sujeito necessitado. Por que é o sujeito necessitado? Se a gente fosse aqui entrar numa questão psicanalítica, Freud vai dizer que o sujeito é o sujeito que deseja. Lacan vai dizer que o sujeito é um sujeito que demanda um outro. Então, um sujeito que demanda um outro é um sujeito que está sempre demandando. E Lacan diz assim, e o que se demanda no sujeito? É o amor, ele quer ser amado. E quando é que o amor é suficiente? Quando é que o amor é suficiente? Nunca. Quanto mais amor você tem, mais amor você quer receber. Então, para Lacan, o amor nunca é suficiente. Então, o sujeito está sempre demandando. Para Freud vai falar de duas satisfações, de dois momentos. Freud vai falar de um momento em que a necessidade ela é satisfeita. E onde a necessidade é satisfeita? Ela é satisfeita no psíquico, psiquicamente. Então, Freud vai falar de uma satisfação psíquica. Mas Freud vai dizer que isso é uma característica de um sujeito que foi
vamos dizer assim, que está dentro de um contexto de normalidade. Um sujeito que não é normal, vamos colocar assim, ele não consegue se satisfazer psiquicamente. Então, se ele não se satisfaz, ele é um sujeito compulsivo. O sujeito compulsivo é um sujeito que nunca se satisfaz, daí que ele é compulsivo e repetitivo. É compulsão e obsessão, compulsão e obsessão. Mas mesmo esse sujeito satisfeito psiquicamente, é uma satisfação que passa. Por isso que Freud vai dizer que sexo é fome. E quem está com fome de manhã e come, à tarde está o quê? Com fome de novo. Então, a psicanálise e a teologia veterotestamentária se aproximam muito dentro desse contexto. Porque o que a Bíblia quer mostrar no Antigo Testamento, a partir do contexto de Nefesh, é um sujeito necessitado. E aí a palavra, por isso que eu falei, a palavra Nefesh principal, a raiz mais próxima, onomatopeica, para Nefesh seria exatamente isso aqui, ó, garganta. É claro que o judeu não tinha aquela ideia do esôfago, laringite, faringite, nessas divisões do sistema digestório. Não tinha essa ideia. O hebreu não tem essa ideia. Então, de onde vem a respiração? Da garganta. Eu estou respirando aqui e a minha respiração passa para o meu pulmão. Passa por onde? Pela minha garganta. E o que mais passa pela minha garganta? Quando eu como, a comida passa por onde? Pela garganta. Mas o que fica na garganta? Os elementos vitais, eles passam por ela e ficam. Exatamente. Por isso que a garganta é aquela que nunca está satisfeita. Sensacional. Eu estava lembrando. Entendeu? Por isso que o sujeito ele é um sujeito garganta. Ele é um sujeito necessitado. Nunca se satisfaz. Lembrando a ideia de pecado. A ideia de pecado a ideia do pecado original, lá do catolicismo e tal, o pessoal costuma jogar fora. Mas o que acontece ali? Pecado significa, se você for na raiz latina, é pecus. Pecus é a representação de um homem coxo. O que é um homem coxo? É um homem que falta. O homem que falta. É um homem que falta uma perna. Então a noção de pecado é exatamente isso. Não é porque é pecado que gera culpa assim e tal, mas é porque estruturalmente você tem originalmente, né, e simbolicamente, aí no caso tangencia psiquicamente, uma falta. E aí você tem um órgão que tanto é responsável pela respiração como pela alimentação, é a garganta. Daí que na teologia veterotestamentária a parte mais importante do corpo é Nefesh, que é o que? O pescoço. Quando o Isaías vai profetizar, ele fala assim: e colocaram o pé e pisaram na alma, mas não é na alma, ali está pisando no pescoço. Pisando no pescoço, pisando os inimigos pelo pescoço. A ideia de Provérbios, por exemplo, de inveja diz assim, ó: como uma coisa horrível na goela, assim é o invejoso, e como uma coisa amarga para a garganta. E isso está na doutrina de Amenhotep. Provérbios está citando Amenhotep. Tá, esse é o texto das pirâmides. Exatamente, isso esse é texto das pirâmides, esse daí. Aquilo que eu expliquei antes, o texto das pirâmides lá na Egito. Desculpa, Amenemop. Amenemop. É, segundo. Que nem é Bíblia, é egípcio. É egípcio, exatamente. Isso aí, esses provérbios aí não são, eles são nitidamente de origem egípcia. É verdade. De fora. Eles foram coletados de fora. Bom, falar muito aqui não. Não, é isso mesmo, complementa mesmo. Não, foram coletados de fora. Olha aqui, ó. Quem está aí com Amós 6 e 8? Amós 6 e 8. Vamos fazer um exercício de exegese aqui de hermenêutica. Amós 6 e 8. Deixa eu ver se eu estou de bom de Bíblia aí. Antes de Apocalipse, tá um pouquinho. 6 e 8. Vai lá, pastor. Antes de Apocalipse, um pouquinho, lá dos profetas menores. Qual é a versão? Amós 6 e 8. Qual a versão que você quer? Não, qualquer versão. Qualquer versão. Se puder usar a versão da Tebe, melhor ainda. Jurou o Senhor Deus e o si mesmo. Isso. O Senhor Deus dos exércitos e disse: abomino a soberba de Jacó e odeio os seus castelos, e abandonarei a cidade e tudo que nela há. Esse texto. Isso aí. Como é a primeira parte? A parte A, jurou
Jurou o Senhor por si mesmo. Acabou, Tá por é si isso mesmo. aí. É É o uma vez Nefesh. que é por minha alma. Isso, mas Jurou o Senhor por sua alma. Nefesh no sentido de pronome. Pronome. Jurou o Senhor pela sua alma. Na TEB, tradução ecumênica brasileira, que segue a versão hebraica, ele diz assim: jurou Javé por sua Nefesh. Jurou Javé por sua alma. Agora é interessante, sabe por quê? Que isso era um ritual. Qual a versão que diz por sua vida? É do Bíblia de Jerusalém? Essa aí é a Bíblia de Jerusalém. Uhum. É interessante que esse texto ele está aludindo a um rito de juramento antigo que você tem lá na doutrina de Amenemope, que era o seguinte: era um ritual da qual a pessoa jurava, a pessoa que jurava tocava a sua garganta, entendeu? E fazia o juramento. Ele tocava na garganta e jurava pela sua garganta. Eu juro pela minha respiração, eu juro pela minha garganta. Aí o texto diz assim: eu juro pela sua alma. Mas era que era um juramento, era um ritual de juramento semítico, antigo. Jurar tocando a garganta. Eram os dois rituais mais sagrados do antigo mundo: era jurar tocando a garganta ou jurar tocando a semente, botando a mão no saco mesmo, como é o caso de Abraão e o servo dele. Quando ele pega a mão do servo dele e fala: jure pela minha semente, e bota a mão dele por debaixo da coxa. Era ali no escroto. Não é coxa, né? Tá na É escroto. coxa, mas não é coxa, Não é, ele sabe. botava a mão no escroto e dizia: olha, se você não cumprir, você vai ser estéril. E ser estéril era a pior maldição que podia acontecer. Então era ali da mesma forma como coxa não é coxa, da mesma forma como coxa era o saco escrotal, da mesma forma a alma aqui não é alma. Até porque no Antigo Testamento você só tem 21 vezes que se refere à alma de Deus. Você vê, a gente falou de 725 citações de Nefesh no Antigo Testamento. Mas Nefesh referente à alma de Deus, dessas 700, só 21 vezes. E nessas 21 vezes, nenhuma delas é da alma no conceito de alma. É o pescoço, como pronome pessoal, dentro desse sentido. Então assim, para vocês entenderem, Gênesis 35, 18. Gênesis 35, 18, que é onde fala de Raquel, que diz que a sua alma saiu quando ela morreu. Que o pessoal sempre usa muito isso. Mas aqui Raquel, a alma de Raquel saiu. Que alma está sendo falado aqui? A respiração. A alma que está sendo falada aqui, o Nefesh está sendo aqui, que é a respiração. E como é que eu sei disso? Fazendo correlação com o livro de Reis. Quando diz que a Nefesh do filho da viúva de Sarepta voltou. E eu sempre ouço o pessoal dizer, inclusive eu vi uma hermenêutica de um pastor, que ele dizia que a alma do menino, quando morria, estava por ali. E havia esse conceito entre os gregos. Os gregos acreditavam que quando uma pessoa morria, a alma ficava por ali ainda. Era manes. Eram os manes. Os manes, né? Ele tinha que ser um ritual, os costumes fúnebres para poder incorporar no mane. Mesma coisa eram os gregos em relação ao caronte. Se o cara não tivesse a moeda para pagar o caronte, ficava por ali. A ideia de alma penada é só. Exatamente. É só mais bem. Não, aí é depois. Mas a do grego é esse mesmo, é do manes. Que inclusive alguns vão utilizar isso para dizer que a alma de Jesus ficou por ali. Lázaro. Aqueles 3 dias. A alma de Lázaro ficou ali vagando. Mas não tem como, né? Não tem como. E aí eles vão dizer isso. Esse pastor ele dizia dessa hermenêutica que a alma do menino estava por ali, por isso que quando Elias vai lá, Elias chama a alma do garoto de volta. Quando o profeta ali chama a alma do menino de volta, quando na verdade o texto diz que não havia mais hálito, e a palavra grega aqui para hálito nem é nefesh, já é um derivativo de nefesh, que é chamar. Nefesh, chamar. Que é o que? O hálito. Logo a garganta volta a funcionar. Quando ele põe mão com mão, olho com olho, boca com boca. Ele fez uma respiração boca a boca. Minha vida. Quando fez a respiração boca a boca, o hálito voltou e o menino
Respirou, pronto, a alma dele voltou. Você fez a vírgula de Sarepta, né? É o filho da vírgula de Sarepta. A alma voltou. É a alma que chega até a garganta, por exemplo, a alma que entrou na garganta errada. Está lá no livro de Jonas. O medo que Jonas tinha no afogamento. Está lá no livro de Jonas. A minha alma se angustia. Quando ele fala de alma, ele não está dizendo da alma interna dele. Ele está falando do medo de se afogar. Está entendendo? Jonas está dizendo, olha, como é que eu vou respirar dentro da água? Aí vem a ideia do peixe. Não, você vai respirar dentro da água sim. E aí vem a baleia, o animal, que engole o Jonas. Grande peixe. O peixe enorme, mas eu estou seguindo aqui a Almeida. Almeida, revista corrigida, fala baleia. A baleia vem... Eu estou com até aqui a Bíblia de Jerusalém na cabeça. Você é católico? Você não sabe de Deus fiel. Almeida, revista corrigida de 95. E ali fala, a baleia vem embora de Jonas. O que está dizendo? De uma capacidade que foi dada a Jonas de respirar debaixo daquele afogamento. Que tanto pode ser interpretado de forma literal, como a gente faz no meio evangélico, mas no meio judaico não tinha essa interpretação literal. Era uma interpretação simbólica de que a Jonas foi dada a capacidade de respirar em uma situação irrespirável. Qual era a situação irrespirável? Ter que levar uma mensagem de salvação para um povo politicamente odiado por Jonas. Aquilo era irrespirável para ele. Ele fala, aí Deus falando, eu vou te dar um fôlego para você respirar. Uma parábola, né? Exatamente daquilo ali. Mas é isso. É uma interpretação simbólica. Gênero literário de Jonas é parábola. Todinho, ele é Não tem como, não tem como você literalizar. Não tem. Dizer do peixe. O tempo todo. O tempo todo. Por isso, mas isso aí que acontece, Ronald, é que as pessoas aprenderam a fazer hermenêutica errada. A gente estava debatendo isso na hora da parada ali. Se você tem figuras simbólicas no texto, todo ele é simbólico. O que eu vou fazer? Tem que ter uma... Você não pode numa frase separar duas ou três coisas que é simbólica e dizer, não, isso aqui é simbólico, isso aqui é literal. Que é o caso da pergunta do pastor Carlos, quando ele falou sobre as ovelhas e os bodes. Se as ovelhas não são literais, e se os bodes não são literais, por que raios o inferno tem que ser? Porque o fogo tem que ser. Se você tem três elementos ali, ovelha, bode e fogo. A ovelha é literal. Você está falando de ovelha? Não, está falando de pessoas. Se a ovelha não é literal, o bode é literal, por que o inferno tem que ser literal? É uma hermenêutica errada. Então, essa ideia do órgão de respiração que torna compreensível. Então, foi dado a Jonas uma ideia, e aí você precisa entrar no método histórico-crítico, e aí também na teologia histórico-social, para entender o conceito ali dos ninivitas e o conceito dos judeus. Era como pedir, por exemplo, para um vascaíno ir lá, para o flamenguista, né? Vou botar um flamenguista. Até porque o vascaíno tem estádio e o flamenguista não tem, né? Pedir para o flamenguista ir lá no Caldeirão, evangelizar, né? De camisa do Flamengo, ir lá no Caldeirão do Gigante e evangelizar o Gigante da Colina. O cara vai ser lixado, irmão. Então, quando Deus falou para Jonas, tu levanta e vai lá falar com os inimigos, ele falou, Senhor, isso está me deixando sem ar, isso é irrespirável, eu vou morrer, eu não estou conseguindo respirar aqui. Você é misericordioso, essa nossa turma aí, né? Isso é impossível. Eu até acredito que Deus salvou os ninivitas, mas os flamenguistas não. Vamos lá. Então você tem aqui uma linguagem que a gente vai chamar de linguagem onomatopaicamente. Então, o tempo todo você vê, a gente está lidando com onomatopeias, o tempo todo a gente está lidando com coisas que não são literais, o tempo todo a gente está lidando com aquilo que vai se chamar de semasiologia. Olha como é que uma sociedade também é oral. Isso é característica de sociedade oral, viu, pastor? Isso é característica, apesar de ter escrito Gênesis, Levítico, Deuteronômio, você está numa sociedade oral. E outra coisa, a prova que dessa questão da oralidade é porque aqui dali tudo, o que eu acabei de falar aqui? Você tem um conceito e cultural, da linguística, né? sim, Cultural. E não pode esquecer do conceito da linguística, que é a questão da semasiologia. O que diz a semasiologia? É interessante gravar essa palavra aqui.
a semasiologia vai falar exatamente das línguas semíticas afins. Porque não era só o hebraico que fazia isso. Não era só o hebraico, era só os hebreus, não, pô. Você tem o acádico, nafashtu, que significa soprar, resfolegar, respirar. Você tem o significado nafishu, que é garganta, tanto de animais como de seres humanos. Depois você tem o ugarítico. No ugarítico, nefesh significa falsos, garganta, goela, apetite, desejo, sentimento e ser vivo. O termo árabe, nafsum, significa respiração como apetite. Então você tem várias seguindo o mesmo conceito de nefesh. Então para o semita, naquela época que a gente está falando aqui, o ato de comer, beber e respirar se realizava pela garganta. Daí que a garganta era o símbolo das necessidades elementares da vida. A garganta o nefesh é o sujeito necessitado. Gente, o que a gula é pecado total? Que provérbio se é um glutão? Exatamente, melhor que gosto. Exatamente. Porque passa pela a feiticeira de Endor. A feiticeira de Endor fala assim, para Saul: por que queres armar um laço contra a minha alma? Mas o laço contra a alma, você não põe laço na alma, laço é enforcamento, você põe onde? Pescoço. Esse que está dizendo. Laço a minha nefesh. O livro, a oração de Maria: uma alma transpassará a tua alma. A espada transpassará a tua alma. É alma? Não. Era o pescoço. Lembra das crianças que foram mortas? Pescoço. Então você tinha a ideia de pescoço. Está fora de dúvida, então, que o termo nefesh é entendido assim. Embora lá no grego, de Marcos, que eu citei agora, Lucas, psique, é um semitismo que remonta a nefesh, pescoço. Aí tem outras questões aqui que eu vou retomar lá na frente, para a gente não ficar só nessa questão. Aqui eu vou trabalhar com mais outra, que por causa do horário. E não tem o que falar muito depois de Ronald e Marcelo. Depois que Ronald e Marcelo falam, dá pra gente falar muito. E já fecharam o negócio. Então, assim, fica claro que há uma diferença, ou pelo menos eu tentei mostrar isso para vocês, que há uma diferença entre a alma do conceito veterotestamentário para a alma do conceito neotestamentário. Porque você já tem dentro do Novo Testamento um conceito de psique. E uma psique dentro de uma filosofia helenista, que é a filosofia em que você tem algo que existe para além do corpo. Se para os judeus, se para a antropologia veterotestamentária não havia nada para além do corpo, então também não havia o conceito de punição para além do corpo. Não havia o conceito de nada que fosse para além. Daí que o escritor de Cornélio diz assim, que o justo espera no Senhor, né, a sua recompensa, tal. E o ímpio espera a sua punição. O que o escritor está dizendo ali? Ele não está falando de uma punição posterior. Ele está dizendo que os dois esperam. E a palavra hebraica é muito engraçada, muito gostosa, que diz assim: e o justo espera pacientemente no Senhor. E diz assim: e o ímpio desespera, ou espera com angústia. O que o texto está dizendo é: os dois esperam, mas esperam cada um de forma diferente. Enquanto esse espera descansando, esse espera sob estresse, sob angústia, sem paz, sob tormenta. Então, para o judeu, a promessa de vida longa, a promessa de eternidade, porque existe o conceito de eternidade no Antigo Testamento e existe o conceito de vida longa no Antigo Testamento. Mas o conceito de eternidade para o judeu, lembra que eu falei de vocês da comunidade? O conceito de eternidade para o judeu não era eu, era a minha família, a minha comunidade. Daí que eu me tornava eterno através dos meus filhos. Daí a importância da lei judaica do nome. Se eu não posso ter filho, eu não posso manter meu nome. Então a lei obrigava meu irmão me dar o filho com o meu nome, para que eu fosse eterno. Lembra da lei do parentesco? Eu não posso, a lei do levirato, eu não posso ter filho, mas o meu irmão então vai ter um filho
E de quem é o filho? Do meu irmão? Não, é meu. Que vai ter o meu nome para que eu possa ser eterno. Porque a bênção do Salmo 128 diz aqui: os seus filhos como plantas de oliveira, ou seja, espalhados à roda da sua mesa. Filhos espalhados. Olha a promessa de Jó. E Jó viu os filhos dos seus filhos até a 4ª geração. Então a eternidade para o judeu não era eu, minha alma viver. Era meu nome ter continuidade, continuar existindo. Daí que a punição, por exemplo, para Jafé, o sujeito que promete que vai matar o primeiro, Jefité. A punição para Jefité, quando ele fala o primeiro sair e matar e tal, era exatamente porque, tendo ele somente uma filha, e a ideia era oferecer em sacrifício, ele não matava a filha dele, que é o que muita gente se confunde. Jefité matou a filha? Não. Jefité cometeu um ato muito pior, porque matar a filha era mole, ele matava a filha. Mas o que é o ato muito pior? Era ele matar o nome dele. E aí ele pega a filha, e o texto diz bem claro que ela falou: pai, deixa eu chorar minha virgindade. Olha, gente, quem vai morrer não chora a virgindade. Ela foi chorar a virgindade porque ela chorou com as filhas, assim, as filhas choraram a virgindade junto com ela, e ela é oferecida então ao templo, para então viver como viveu Samuel no templo. Cadê a família de Samuel? Quem são os filhos de Samuel? A Bíblia fala dos filhos de Samuel. Samuel foi dado por Ana para o templo. Ela falou: quando eu tiver um filho, primeiro que nascer, Deus me der, eu vou dar o templo. E nasceu Samuel. E depois de Samuel, Ana teve outros. Menos o Samuel. Samuel não era dela. Samuel era do templo. Era como se não existisse, que os filhos de... Exatamente, não existisse. Porque os filhos de Samuel, eles existiam, mas não existiam. Não existe. Se desviaram lá. Exatamente, se perde o contexto. Mas é como se não existisse. E quem são os filhos de Samuel? São os profetas. Porque Samuel é o fundador da escola dos profetas. Os filhos, ou seja, os que dão prosseguimento ao nome de Samuel é o profeta Gade, é o profeta Natan e por aí vai. Até chegar, quando você chega em Eliseu e em Elias, ainda se fala das escolas de profetas de Bet-Ramá, as escolas que fundadas por Samuel. Esses são os que vão dar continuidade. Então, para o hebreu é o seguinte: o que dá a eternidade é o nome. Para o hebreu, se não tem nome, não existe. Não existe. É por isso que não existe o conceito de mal no hebraico é inexistente. Não existe Satanás no Antigo Testamento. Não existe o diabo no Antigo Testamento. O mal, ele é uma coisa intrínseca ao próprio ser humano. Para o judeu, o mal é deixar de obedecer a Javé. A Javé. Deixar de obedecer a Javé é o conceito de mal. Que é o conceito do quê? Do livre-arbítrio. Então, para o judeu semítico, o mal estava intrínseco ao livre-arbítrio. Daí que a oração de Moisés é: Senhor, eu queria ser o escravo de orelhas furadas. Por que era o escravo de orelhas furadas? Era aquele escravo a quem o Senhor oferecia o livre-arbítrio, ou seja, a alforria, e ele dizia: não, eu quero continuar sendo escravo. Então a orelha dele era furada para dizer: nunca mais você vai poder agora ser livre. Era um escravo por vontade, por escolha. Então, para o judeu, Jafé era a escolha que eles fizeram. Ou eu sigo Jafé, e aí eu tenho a mão direita de Deus sobre mim, daí o monte Gerizim, bendito serás ao sair, bendito serás ao entrar, bendito serás o que plantar, vai comer daquilo que você plantar. O Salmo 128, bem-aventurado o varão que tem no Senhor e anda nos seus caminhos. Ou seja, abriu mão das suas escolhas, abriu mão da sua vontade, abriu mão do seu livre-arbítrio e segue o decálogo, segue Jafé. Bem-aventurado esse homem que segue seus caminhos, porque será como árvore plantada, lá diz Salmo 1, ou Salmo 128, ou Salmo 121, que diz o quê? Os montes vão estar lá, mas olha, ele vai comer. Salmo 24, e aí vem os salmos todos, que vai falando desse homem que abriu mão de tudo para seguir a Javé. Em compensação, aquele que não segue, você vê que não tem Satanás, não tem tentação, não tem nada aqui, tem a escolha. Aquele que não segue Javé, o que ele tem sobre ele? Bom, se o que segue tem Gerizim e a mão direita, quem não segue tem a mão esquerda. Ou seja, tanto quem serve como não serve estão debaixo da mão de Deus. Não tem mal. Não tem mal.
como quem não serve, ambos estão debaixo da mão de Deus, só que com um diferencial. Enquanto esses estão debaixo da mão direita, que abençoa, esses outros estão debaixo da mão esquerda, que amaldiçoa. E aí o Monte Ebal, que é o monte da mão esquerda, né, diz o que? Maldito serás para entrar, maldito serás contra cá. Só que quem se colocava debaixo da direita ou debaixo da esquerda era a volição do sujeito. Era o sujeito. Por isso que Deus fala para Moisés: não desprezarás o estrangeiro no meio de ti. Por quê? Porque o estrangeiro é o cara que escolheu estar debaixo da mão direita. Quando o anjo saiu para matar, lá nas pragas do Egito, qual foi a ordem de Deus? Vai matar todos os que não são judeus? Não. O anjo disse o quê? O que Deus disse para ele? Todos aqueles que não tiver a marca do cordeiro, do sangue, será morto. Mas se for judeu, mata. E se egípcio tiver aspergido sangue? Vive. E é interessante que quando você vai ver o texto original, dos que saíram do Egito, não saíram só judeus. Saíram egípcios também, saíram ricos, saiu uma galera toda. Porque o texto é bem claro. Não é que esses aqui são os filhinhos do papai, não. Quem está debaixo da mão direita escolheu obedecer a Javé. Quem está debaixo da mão esquerda escolheu não obedecer. Então não é Deus que amaldiçoa, é o sujeito que colhe aquilo que ele planta. É a lei de Moisés. E interessante, Jair. Sujeito colhe aquilo que ele planta. Eu te dou uma dica, eu te dou um bisu. Entre a vida e a morte. Exatamente. Escolhe a vida. E aí tem outro detalhe. E quem é a mão esquerda de Deus? A mão esquerda de Deus é o que depois, quando vai chegar na linguagem sírio-fenícia, vai virar Satanás, a personificação do mal. Aquilo que hoje é Satanás, no Antigo Testamento era a mão esquerda de Deus. Tem que matar os egípcios, o que a Bíblia fala? E veio o Espírito da parte de Deus e matou. Precisa atormentar Saul. E veio o Espírito da parte de Deus e atormentou Saul. Tudo vinha de Deus. Daí que Isaías diz assim, o próprio Isaías, ele vai dizer assim: eu sou o Deus que faço o bem, crio o mal. É por isso que Jó diz assim: recebi o bem. Olha, mulher, se eu já tive a mão direita de Deus sobre mim, por que agora eu vou recusar a mão esquerda? De qualquer forma, tanto na direita ou na esquerda, eu ainda estou debaixo da mão de Deus. Não. É por isso que Lutero, quando interpreta esse texto, ele vai dizer o quê? O diabo é o diabo de Deus. O único texto que aparece o nome de Satanás, mas é obediente, né? Exatamente. E é interessante, porque nesse texto de Jó, indo Satanás, indo os filhos de Deus adorar o Senhor, estava Satanás, é uma parábola, né? Porque o livro de Jó é uma parábola, é um patriarca bem mais antigo do que os próprios escritos ali, né? Remonta lá ao período garídico e tal, e está falando ali, o texto é mais mesopotâmico do que judeu, porque o que está falando ali parece muito o texto mesopotâmico, né? Inclusive os filhos de Deus no sentido de anjos. Então, essa percepção, por isso que eu sempre digo, e sem fazer juízo de valor, evangélico é uma coisa, protestante é outra coisa. Essa teologia que você está falando aí, que é protestante, ela não é agnóstica. Exatamente. A angeologia evangélica, ela é agnóstica. O demônio é um demiurgo. Na verdade, o senhor falou bem claro. Esse anjo que a gente... Super Deus, entendeu? Mas que é criado... Só para não perder essa linha aqui, que o senhor falou bem claro, mas vou utilizar a palavra teológica para isso. Esse anjo veterotestamentário, ele é teofânico. A gente está tendo manifestações teofânicas. Não tem nada de gnose aqui. Entendeu? Não tem nada de gnose aqui. Lúcifer, evangélico, ele é um demiurgo. Ele é já gnose. Já gnose. Daí que ele já surge. Quando é que surge Satanás? Quando vai surgir a dicotomia. Período sendo feliz. Até então a gente não está dicotômico. E curiosamente, você não... Lá no exílio ali, né? Parte do exílio que aparece mais, né? Então, a gente não está dicotômico. Agora a gente vai chegar no exílio. Vamos lá para o exílio. Para a gente poder caminhar, senão vamos ficar... Cara, esse livro é tão bom que eu ficaria nesse curso todo só com ele. Que é a antropologia do Antigo Testamento. Eu sempre falo isso com as pessoas. O Kim já me ouviu falar isso 200 vezes. Né? O conceito de inferno e de céu, ele vai existir a partir da antropologia que você utilizar.
Não tem como enfiar inferno, nem tem como enfiar céu numa antropologia veterotestamentária. Você precisa utilizar uma antropologia helênica, você precisa utilizar uma antropologia filosófica helênica, para você, dicotômica ou tricotômica, para você poder então trazer o céu e trazer o inferno. Numa visão que não é dicotômica nem é tricotômica, nessa visão não cabe céu e inferno, porque a esperança que o judeu tem é uma esperança do futuro, claro, que existe dentro de nós um olhar para o futuro, mas é um futuro que não ignora o presente. Entendeu? Quando Deus falou para o povo, olha, vocês vão atravessar a nova terra, vocês comerão daquilo que vocês plantaram. Isso é uma promessa. Quando eles atravessaram o Jordão, eles não sentaram para esperar a promessa acontecer. Eles plantaram. E o texto é assim, ó, e depois, vindo a colheita, colheram 100, colheram tal. Ou seja, é o resultado. O futuro é o resultado direto do que eu estou fazendo hoje. A nova terra, a mentalidade. Exatamente. Então quando o texto diz assim, vocês atravessarão o Rio Jordão e lá vocês terão, por que então? 5,5. Caraca, então vamos por aí. Então olha assim, quando é que começa a surgir? Então vou fazer igual o Ronald, vou pular do século 21 para o 15. Essa coisa máquina no tempo. Então assim, para vocês ficarem bem claro que não tem como trazer o sentido de punição no Antigo Testamento, porque não tem dicotomia no Antigo Testamento. A alma não existe para além do corpo. Então assim, no cativeiro do Ciro Fenício, agora eu vou sair do Antigo Testamento e pular aqui uns 15 gerações. No cativeiro, a partir do cativeiro do Ciro Fenício, com o contato da filosofia dicotômica, zoroástrica, com o contato da... qual é a outra palavra também? Maniqueísmo, que aí começa a personificação do mal, a gente vai ver então uma mudança no Antigo Testamento. Pô, já, você está falando Antigo Testamento? Pô, o Antigo Testamento ele se separa historicamente em dois períodos. O período pré-cativeiro e o período pós-cativeiro. Então, se a gente for separar o Antigo Testamento, a gente vai ter essa divisão. O período pré-cativeiro é o período oral. O período da escrita, ela vai surgir pós-cativeiro. E aí que você tem a divisão cirúrgica entre israelitismo, exatamente, e hebreus e judaísmo. Exatamente. Porque Davi, se caísse lá no meio de Reis e Levíticos, ele não entendia nada do que está acontecendo. Não, nem ia. Fariseu, saduceu. Pois é, sem entender nada. E aí você tem, então, os maçoretas que estão surgindo, né? A escola de hermenêutica que está reinterpretando. Então essa galera, por exemplo, quando pega o livro de Samuel, ele fala, não, Samuel está tudo errado, pô, vamos reescrever Samuel. E aí surge o livro de Reis. E o livro de Crônicas, desculpa, surge o livro de Crônicas. E aí você vai ver literalmente uma revisão daquilo que Samuel está dizendo, que é um espírito vindo de Deus e que é Deus. O cronista fala, não, vamos aí. O cronista fala, é Satanás. O senso X da questão. Pois é. Porque você já tem uma personificação do mal. Quando o John Ford fez o primeiro carro, eu não posso pegar a referência, não, porque John Ford fez o automóvel assim. Pois é. Ele era o melhor carro. Quando você inventa um carro, você não inventa o melhor carro do mundo, inventa? Não, você inventou. Quando o Bill Gates criou o Windows, ele não criou o melhor programa do mundo. Ele disse que ia estar sempre revisando, melhorando. A Bíblia, por isso que você diz, a Bíblia é uma revisão teológica daquilo de muita coisa, talvez mais do que já sabia do que é propriamente a revelação. Então, tem que levar em consideração que essa ideia teológica que você tem que ir atrás, o mais atrás que você for, com certeza não é a melhor ideia teológica. Então, mas aí a gente já saiu da historicidade e a gente entrou na teologia. Aí já é outro aspecto. Essa é a teologia, essa teologia que você está falando é do Deus revelado, já é a teologia sistemática. Aí eu já saí de onde eu estou e já fui para a teologia sistemática. Eu estou falando do Espírito Santo, viajar eu sei. no tempo e na geografia. Eu entendo perfeitamente o que você está falando, que a gente está falando de evolução. A gente está falando de evolução. Eu lido muito e estudado muito por causa de um trabalho que eu estou fazendo, história da América Latina, antropologia da América Latina, referência da América Latina, que você já consegue com 20 mil anos pegar, entre aspas, texto, né? Texto, escritura em hieróglifo, em Cusco, Inca, Azteca total. E agora aqui a gente já sabe que você tem um tipo de escritura, que obviamente não é com texto, com signo, como o nosso alfabeto, aqui entre algumas tribos que já desapareceram aqui. Então quando você... E isso é impressionante porque
Antes dessa gente que você está falando aí existir, aqui eles já falavam isso. Sim. Isso é muito sinistro, cara. Para mim não é tanto como utiliza a psicologia, porque a gente vai falar de um inconsciente coletivo, a gente vai falar de arquétipos, a gente vai falar de tudo isso. Agora, o que eu estou dizendo para o senhor é assim, eu não posso estar dentro de uma teologia, né, que é o que a teologia que a gente está seguindo, que foi a minha proposta, teologia histórica, método histórico crítico, e sair do método histórico crítico e ir para a teologia sistemática, entrar no campo da revelação. Porque entrando no campo da revelação, eu já vou entrar, com certeza, né? Porque aí a gente vai estar entrando no Deus revelado, ou seja, uma revelação contínua. E é claro que o Deus do Gênesis é um Deus, e o Deus de Samuel é um Deus diferente, porque em Samuel você já tem uma revelação, mas eu já vou entrar no outro campo, que é o campo da teologia sistemática. Eu não quero entrar nesse campo na entrevista, senão a gente não vai ter tempo. Então, assim, a ideia então, desse revisionismo que os judeus pós-cativeiro estão fazendo, vai alterar alguns conceitos, e aí você tem um grupo que é o grupo sacerdotal também, que vai estar alterando também o conceito do Deuteronômio, né? Os sacerdotes antes não podiam fazer determinadas coisas, agora os sacerdotes já podem fazer. Então você vê que houve uma mudança ali. Entre Levítico e Deuteronômio, a função sacerdotal muda. O sacerdote agora é um capelão que conclama para a guerra. No Levítico não tinha isso. Então muita coisa ali está mudando. Cativeiro, Ciro Fenício. Com a questão da dicotomia e da tricotomia, é preciso dar um destino para essa alma que existe para além do corpo. E aí você já tem contato com outras civilizações, como o Rony colocou. Você já se tem contato com os egípcios, já se tem contato com a filosofia egípcia, a filosofia tal. E isso vai ser assimilado por esse judeu pré-exílico. Isso já vai começar a fazer parte. A parte principal da herança pré-exílica é o maniqueísmo que surge, a personificação do mal e o surgimento de uma filosofia que já vai transformando o sujeito num sujeito dicotômico. Com isso, já começa a se ter a ideia de um local de punição. Mas esse local de punição ainda é um local muito incerto. Ainda não se sabe como vai ser esse local de punição. Então, em muitos lugares vai ser chamado de um lugar do morto, um lugar onde o cara morre e fica ali. Mas você já tem um conceito de inferno. Onde é que o conceito de inferno se modifica de uma maneira como a gente compreende hoje? A partir de Enoque. E aí foi que eu trouxe o livro de Enoque aqui, porque Enoque vai surgir mais ou menos ali no 3º século a.C., né, a literatura enoquiana, provavelmente ali no 3º século a.C., onde Enoque é o cara que vai acender o fogo do inferno. Antes da literatura enoquiana, o inferno não tinha fogo. Depois da literatura enoquiana, o inferno passa a ter fogo. Então a gente costuma dizer, a gente até brinca, que quem acende o fogo do inferno é Enoque. Olha que eu tinha marcado aqui, mas tem uns camaradinhos que meteram a mão no meu livrinho aqui e tiraram a demarcação. Então no livro de Enoque, você tem um momento em que Enoque vai ver, o capítulo 20, que ele vai falar do mundo do Tártaro. E quando ele fala do mundo do Tártaro, até então, antes de Enoque, o Tártaro não tem fogo. Porque você tem esse Tártaro, por exemplo, na mitologia, que é a descida que os heróis fazem ao Hades. O próprio Hércules vai ao Hades, vários heróis mitológicos vão ao Hades. E não tem fogo no Hades. Não tem fogo nesses lugares. Mas quando chega Enoque, o inferno de Enoque é o inferno com fogo. E isso até então não existia. Então era uma coisa inédita, que é o que Enoque vai fazer. Então quando Enoque coloca o fogo, ele coloca com uma intenção. O fogo para Enoque ali dizia a respeito à queda dos anjos. Que ele está falando ali dos nefilins. Daí que o fogo era um castigo para esses anjos. Não estou conseguindo achar o texto aqui. Judas vai falar de prisões eternas, né? Exatamente. O fogo era um castigo para esses nefilins, para esses anjos caídos. O fogo era para ele. Então em Enoque, o inferno com fogo não é para as pessoas.
O inferno com fogo é para os anjos caídos. Mas por que é interessante falar de Enoque? Porque a primeira vez é que o inferno vai ter fogo. Agora, que fogo que a gente está falando? O fogo de Enoque é um fogo diferente. O fogo na mitologia, na psicologia, fogo na psicologia, aí é interessante também notar que no inferno de Enoque não tem demônios. Tem os anjos caídos que estão sendo punidos. A ideia de demônios que torturam já é uma ideia que o Ronald colocou, do cristianismo. Daí que você tem a primeira imagem, por exemplo, sobre o Apocalipse que vai surgir na Idade Média. Como o Ronald deixou bem claro que isso surge na Idade Média, está aqui os demônios, aqui é a imagem do Apocalipse da Idade Média, os demônios torturando as pessoas no inferno. Essa ideia é uma ideia já cristã, como o Ronald colocou bem claro. Não havia esse conceito no mundo antigo. O inferno era um local reservado, né, para os mortos no conceito grego, mas não havia tortura. Aí vem o Enoque e acende fogo. Para torturar quem? Torturar os anjos caídos. Por que Enoque tortura os anjos caídos? Porque são os anjos caídos que fazem com que os homens não dependam mais de Javé. Por que é interessante? Eu estava até comentando com o Marcelo lá fora. A gente estava comentando aqui com o Kim também na hora do intervalo. Por que eles são punidos? Porque são eles que vão ensinar tecnologia para os humanos. São os anjos caídos que ensinam agricultura, são os anjos caídos que vão ensinar a ler os astros, são os anjos caídos que vão ensinar arte metalúrgica, arte musical. São esses anjos que vão permitir com que o homem não dependa tanto dos deuses, não dependa tanto do divino. Olha, o homem antigamente tinha que orar, fazer culto, para que Deus abençoasse a agricultura. Ele agora sabe o segredo da agricultura. Ele aprendeu o segredo da terra. Ele aprendeu o segredo dos astros. Se vai chover, se não vai chover. Então ele não precisa mais de Deus. Então assim, os anjos são punidos porque são eles que fazem a dependência a Deus ser substituído pela tecnologia. E quando esse sujeito ele investe na tecnologia e ele deixa de ser dependente de Deus, ele deixa de ser um sujeito da comunidade e passa a ser um sujeito egocêntrico, individual. Então a condenação dos anjos caídos é porque eles permitiram que o sujeito se tornasse individual. E daí você vem o Tubalcaim que faz a flauta, aí vem o outro que fundou uma cidade, o outro fez aquilo, ou seja, sujeitos que vão ser individuais. Então, no conceito, nessa época, o conceito de inferno era o conceito de não ser coletivo, de não ser comunidade. Se você não divide, se você não é comunidade, então você é digno de ser queimado no inferno. Ô, Jair, você fez a citação na mitologia de que Hércules ele teria, segundo a mitologia, descido ao Tártaro. E a gente tem aquele dizer, que Jesus teria descido ao inferno. Você acha que tem alguma coisa de influência aí? É livro de Enoque, influência do livro de Enoque. Posso intervir também? Pode. É influência do livro, só por assim. Ó, o que você está citando é Pedro, né? É Pedro. Pedro é esse aqui, livro de Enoque. Evangelho de Pedro é que fala descendes ad inferno. Ou seja, quando Jesus desce ao inferno, é Pedro que está dizendo isso. No Evangelho de Pedro. É inspirado e embebecido da fonte de Enoque. Essa é a primeira coisa. Judas, inclusive, a segunda, faz uma citação direta de Enoque. Judas também. Segunda coisa, não é só Jesus o exclusividade que vai ao inferno. Porque primeiro, além de ter uma no caso do Pedro, de ter uma citação direta do Evangelho de Pedro, você tem Hércules que vai ao inferno, Virgílio vai ao inferno, Teseu vai ao inferno. Então não é exclusividade de Jesus. E todos esses heróis, na verdade, heróis de deuses, né? São uma máscara de Dionísio. Exatamente. De acordo com o próprio Nietzsche vai dizer isso. Exatamente. E a patrística, os pais da igreja, os primeiros séculos, eles reforçam essa ideia de Jesus estar descendo ao inferno. Até porque tem uma ideia na
patrística de trazer os gregos para si. E aí como é que você traz os gregos? Usando a filosofia grega. Olha, se Entendeu? Usa filosofia, usa elementos de pagão para dizer o seguinte: olha, não é tão pagão assim. É Deus, é cristão também. Entendeu? Agora, por que seria igual Paulo falando que Jesus seria o sol da justiça, né? Por exemplo, por que é importante entender essa questão de fogo? Porque o fogo era um elemento, é um dos elementos da psicologia mais fortes. É um elemento onírico fortíssimo. E o fogo ele tem dois contextos. Ele tem um contexto masculino e tem um contexto feminino. Onde o contexto masculino é um contexto horizontal e o contexto feminino é um contexto vertical. Então, vertical e horizontal. Então, quando você tem um fogo que sobe as bases que estão sendo queimadas e o fogo que sobe, você tem ali um elemento masculino de purificação. Quando você tem as bases que se espalham e o fogo não sobe, você tem um elemento feminino de contenção. Ou seja, subiu é espiritual, ficou é material. O que é material, o que é contenção é feminino. O que sobe é masculino. Então a simbolização do sol, por exemplo, do fogo, você tem lá em Marcos 9,49 que diz assim, ó, tudo, e isso é o Jesus de Marcos que está falando. Preciso entender que você tem 4 evangelhos, 4 Jesus diferentes, né? O Jesus de Marcos diz assim: tudo será salgado com o fogo. Aí você diz, salgado com o fogo? Então assim, é um elemento de paralelismo que você encontra na língua semítica, e Jesus vai utilizar isso para reforçar, como se fosse uma hipérbole, reforçar uma ideia. Em vez de eu falar, né, essa hipérbole do exagero e do reforço, quando você fala santo, santíssimo, né, você está reforçando uma ideia. No Trisagem, por exemplo, santo, 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 santíssimo. Então assim, tudo vai ser salgado com fogo. Ou seja, qual é a função do fogo? O fogo aqui ele tem o simbolismo do sal. Qual é o simbolismo do sal? Temperar, que é na verdade a parte mais superficial. O sal não era usado como tempero naquela época. O sal era usado para quê? Conservação, purificação ou corrosão. Destruição pela corrosão. Então, o que é para ser purificado vai ser purificado, o que é para ser mantido, o que é para ser conservado vai ser conservado, mas o que tiver que ser corroído e destruído também vai ser destruído. Então, quando Jesus dá o exemplo do ouro e da palha, por exemplo, o que é ouro vai continuar sendo ouro, mas o que é palha vai ser corroído pelo fogo, pela coisa toda. Então, o fogo, nesse contexto, eu achei muito interessante, que eu até sublinhei para dizer, o fogo como destino diz o seguinte, e aí a gente já para encerrar, porque a gente já está caminhando para o fim, o que o homem teme é o momento final. Por que o momento final? Porque é o momento da incerteza, daquilo que eu não sei. Então, numa linguagem escatológica, quando a gente vai para a área escatológica, e a psicanálise trabalha muito isso, seria então toda morte um encontro. É por isso que o escritor T.S. Eliot diz assim: no fim estava o meu começo. E você tem um livro da literatura russa, que é de Tolstói, A Morte de Ivan Ilitch. E na morte de Ivan Ilitch é muito interessante, porque ele se angustia, ele fica desesperado, e na angústia, porque ele sabe que vai morrer, está perto de morrer, e aí ele observa que está o filho, a família toda está morrendo junto com ele. Aí quando cai a ficha que ele está matando a família, mas que a morte dele chegou no tempo e da família não, e ele aceita a morte, ele entra em paz com ele mesmo e a família é curada. E aí por isso o livro A Morte de Ivan Ilitch, porque é um sujeito que aceita que ele não é eterno, que aceita que ele precisa morrer para que a vida possa continuar. Olha que coisa interessante. Sensacional. Você precisa aceitar que morrer não é o fim. Morrer, e aí na linguagem já vista, morrer é encontrar-se com Deus. Por isso que fala o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Por quê? Porque eles ao morrerem, voltaram para Deus. Morrer é gosto. Morrer é prazer. Morrer é encontrar-se com Deus. Agora, como você vai se encontrar com Deus? Porque esse Deus
veterotestamentário é o Deus que se manifesta para Moisés como fogo. Como fogo. Então, como você vai se apresentar diante de Deus? Então, esse apresentar-se diante de Deus, a psicanálise vai colocar que é esse apresentar-se com o que eu não sei. Apresentar-se com o meu eu interior. Porque é na morte que tudo vem o quê? O pessoal diz que é aqueles 5 últimos segundos que você tem a tua vida passada como filme. Por que você tem a mente passada como filme? Porque o elemento, o sentimento mais poderoso que existe, que inclusive aquele camarada Nelson Rodrigues vai dizer que foi o sentimento que civilizou a humanidade, não é o amor, é a culpa. O sentimento que civilizou a humanidade foi a culpa, e que se não fosse a culpa, todos nós estaríamos ainda de 4 rando nos bosques, disse Nelson Rodrigues. E a igreja, sabedora desse poder, instrumentalizou a culpa. Daí que o inferno é a instrumentalização da igreja a um dos sentimentos mais fortes do ser humano, que é a culpa. O inferno é necessário. Por que o inferno é necessário? Ora, porque não basta apenas ter o poder sobre o corpo. Quem controla o corpo, controla os desejos. Mas quem controla a alma, controla o destino. Controle das consciências. Controla tudo, controla a consciência. Então, o controle da alma é o controle da subjetividade do sujeito. É o controle do inconsciente do sujeito. Exatamente. Tá entendendo? Sensacional. Enquanto que controlar o corpo é controlar a consciência, controlar a alma é controlar a inconsciência. Então, medo na vida e na morte. exatamente, a instrumentalização. Então você tem o seguinte, em nome dessa transcendência, o Deus do alto não intervém pessoalmente no mundo de baixo. Por que é importante o fogo? Por que é importante que haja o fogo? Por que o mundo do Velho Testamento trabalha com fogo? Por que no Novo Testamento fala do fogo? Gente, por um conceito veterotestamentário que Jesus está usando. Qual é o conceito veterotestamentário? Olha, Deus não podia descer e apresentar-se para Moisés, porque Moisés é bem claro, nenhum homem jamais viu Deus e viveu. Então Deus fala com Moisés através do fogo. Deus fala com o sacerdote através do fogo do altar. Tem que ter uma mediação. Exatamente. Então o fogo é um elemento apocalíptico. Mediadora. E isso que a gente está falando aqui já é escatologia. O fogo é um elemento apocalíptico, transcendência de Deus. Por quê? Porque o Deus do alto, ele é santo. E sendo ele santo, ou seja, ele é eterno, nós somos mortais. O eterno, que inclusive é assim o nome de Deus entre Israel, ele é chamado o eterno. O eterno não pode se manifestar entre mortais, porque ele sujaria suas próprias mãos, porque o que é mortal é impuro, o que é eterno é puro. Então, para ele não sujar suas mãos, para aplicar seu julgamento, ele usa intermediários. E o intermediário mais importante é o fogo. Seja o fogo do inferno, ou seja de personagens como os anjos. Então Deus usa o fogo. O fogo, aqui ele entra num conceito de consciência, num conceito de tempo final. Ou seja, o sujeito, ele entende que chegou o momento do seu fim. Parece do João Batista, né? Exatamente. Chegar do reino com fogo. E aí quando ele chega no fim, ele está morrendo, aí tem um detalhe. A diferença entre os dois mundos consiste num só traço essencial. Que mundo? O mundo do eterno e o mundo que perece. Qual é o traço? A ausência total e definitiva no segundo mundo de toda forma de mal. Por que o fogo é importante dentro de uma figura apocalíptica? Porque para alguém chegar até Deus, precisa eliminar nele toda essência de mal. Daí que o conceito de fogo no Novo Testamento é um conceito não de tortura, mas de purificação. Só se aproxima de Deus quem passar pelo fogo. E esse fogo é o símbolo do quê? Da morte. O fogo é a morte. Então só se aproxima de Deus quem morre. Você só vai para o outro lado se morrer. Ninguém vai vivo para o outro lado. Daí o gatilho com fogo. Exatamente, daí a ideia do próprio Renato Russo, quando ele fala: essa vida é tão difícil que ninguém escapa dela viva.
O que ele está dizendo? Você quer encontrar Deus? Você quer estar diante de Deus? Você precisa ser purificado. Ué, mas então o que eu purifico? Aquilo que Deus não tem. Gente, o que Deus não tem? Matéria, materialidade. Então o que é mal em você e não pode chegar até Deus? O corpo, a matéria. Mas eu estou no helenismo. Mas eu estou no helenismo, olha aqui, ó. Mas eu estou. Aonde que eu estou? Na dicotomia. São suas reminiscências pentecostais. Pastor, onde eu estou? Lembra que eu falei com vocês? Eu saí do Antigo Testamento. Ó, eu saí do Antigo Testamento, eu estou no Novo Testamento. E o Novo Testamento é dicotômico. Tanto que Paulo fala o quê? Eu preciso mortificar a minha carne. Eu preciso purificar a minha carne. E é purificado mesmo. E ele entra aqui, ó. A abordagem simbólica não se harmoniza bem com a concepção dicotômica espírito-matéria. Porque a concepção dicotômica não é bíblica. Ela é a herança do pensamento grego. Num sistema como esse, o fogo do julgamento tende a libertar o ouro puro da palha. O que é o ouro puro? A alma humana. O que é a palha? O corpo. O envoltório corporal. E o código subhumano não teria nenhum futuro porque é material. Daí a necessidade do fogo. Só vai até Deus aquele que queimar sua palha. Isso é a dicotomia. Se você tem uma parte que é material e uma parte que é imaterial, e Deus é espírito, Deus é imaterial, o que é material precisa ser aniquilado. É bem simples. Isso só fala, mas isso na Bíblia não é. Isso é filosofia, isso não tem muito apoio bíblico. Isso é filosofia dicotômica. Isso é herança grega. Isso é herança grega. Se você falasse para um evangélico, meu Deus, Mas essa é a ideia. O presbiteriano vai para o seminário congregacional batista, cara, pô, mas. É isso aí. Aí vendo que o pastor foi embora. O pastor foi embora, mas eu vou ainda dar a palhinha final, se vocês me permitirem. Eu vou dar a palhinha final só para a gente tem que se encerra nesse aí, que aí a gente abre para pergunta 10 minutinhos, só para a gente encerrar. Pergunta ainda? Então, aqui, aí a gente vai. 50 minutos. Eu passei por uma experiência recentemente, o Jéssica, eu passei por uma experiência recentemente de ministrar filosofia no seminário lá e então vamos lá. Teve um aluno que na primeira aula saiu da aula. Ó, a questão que eu separei aqui. Tá, Jara, então como é que você fala do inferno de fogo dentro do... Se eu estou dizendo que é uma herança dicotômica, se eu estou dizendo que esse inferno não é... Você não tem ele no Antigo Testamento. Olha, eu aprendi com a tia Loloca lá quando eu fiz o seminário bíblico, isso lá atrás, que só pode ser caracterizado como teologia bíblica aquilo que se encontra em toda ela. Né? Aquilo que se encontra em algumas partes isoladas não pode ser formulado como doutrina. Ora, se você não tem o conceito de inferno no Antigo Testamento, como é que eu posso estabelecer o inferno como doutrina? Se ele só surge a partir de um contexto neotestamentário, se ele só surge a partir da dicotomia sendo ferícia. E aí você tem... Sim, e aí você tem o próprio Jesus, porque a base de todo o discurso sobre o inferno, entenda bem, não é Pedro, não é João, a gente viu Paulo nem fala de inferno. Paulo cita Enoque quando diz que foi o terceiro céu. Porque quem enumera os céus é Enoque. Mas Paulo não cita o inferno de Enoque. Por quê? Paulo cita o céu de Enoque, mas não cita o inferno de Enoque. Não tem base. Então quem cita? Pedro, João, Judas, esses vão citar. Mas a base mais forte para qualquer discurso é sempre Jesus. O pessoal sempre vai dizer, poxa, mas Jesus falou lá no livro de Marcos, né? Se os seus olhos escandalizar e tal, não sei o que, ou seja, porque é melhor você chegar com um olho só no céu do que ir com os dois para o inferno. Jesus disse isso. Ou lá em Mateus, quando ele fala do bode e das ovelhas. Mas olha só, quando a gente vai analisar, você está dizendo duas coisas. Primeiro, Jesus não pode contradizer a própria Escritura. E a Escritura é bem clara no livro de Correlete. Lá em Eclesiastes diz assim, os mortos não sabem de nada. Os mortos não sabem de nada. Então se os mortos não sabem de nada, como é que a gente vai poder falar de gente que é jogada no inferno, que está sendo punido pelo quê? Se ele não sabe de nada. Então não pode literalizar o texto. Não pode literalizar o texto. É como a que a gente refuta
a teologia da reencarnação, porque o sujeito reencarna supostamente como uma culpa de uma vida anterior, da qual ele não tem lembrança. Como é que eu vou ser punido por um pecado que eu não sei que cometi? Então o texto é bem claro, os mortos não sabem de nada. Então, a quem Jesus se refere quando fala de uma pessoa ser jogada no inferno? Aí a gente tem que ir lá para o grego original. A palavra geena, como disse o Marcelo. E a palavra geena vem de quê? Vem do hebraico. Vale de Rinom. Guerra Rinom. Vale de Rinom. Que se referia ao quê? Um lugar usado para sacrificar crianças. Né? Deus disse que executaria os que fizessem esse ato. Então o Vale de Rinom é o chamado Vale da Matança, onde os cadáveres, lá em Jeremias diz que os cadáveres deste povo seriam enterrados. Então o que está dizendo, o que Jesus está dizendo aqui, na época de Jesus, eles utilizavam esse vale como depósito de lixo. Eles jogavam os corpos de alguns criminosos desprezíveis desse depósito e mantinham o fogo sempre aceso para queimar o lixo e o cadáver. Então era um fogo que nunca apagava, para jogar aqueles que a sociedade não queria nem que os seus nomes fossem lembrados. Eram assassinos, eram gente palha da sociedade, que era jogada ali. Então quando Jesus falou dos vermes que não morrem e do fogo que nunca se apaga, Jesus estava fazendo uma alusão a Isaías 66, 24, que fala dos cadáveres daqueles que se revoltaram contra Deus, e o verme deles não morrerá e o seu fogo não se extinguirá. Então Jesus, citando Isaías, está fazendo um paralelo com Geena e Rinom, como símbolo de uma morte sem esperança, que vai entrar em consonância. Isso aqui que eu estou falando para vocês é complicado, porque isso aqui é teologia aniquilacionista, é o universalismo puro que o Kim adora. Isso é complicado, por quê? Porque a gente está falando, sim, os testemunhos de Jeová, os adventistas do sétimo dia, Karl Barth, John Stott. John Stott nem era adventista, nem era do século XX. Exatamente. Que está falando do quê? Olha, se a alma não é mortal, porque o Antigo Testamento diz que a alma não é mortal, então a alma, quando o sujeito morre, a alma vai morrer também. Mas aquele que deu o fôlego de vida é aquele que pode fazer com que a respiração volte. E aí você vai falar de ressurreição e não de mortalidade. Então, dentro do pensamento aniquilacionista, os que estão em Cristo, os que reinam, serão trazidos à vida. Os que não, permanecem como estão, ou seja, sofrerão a segunda morte. O que é a segunda morte? O aniquilacionismo, o extermínio da existência. Não teremos lembrança deles. Entendeu? Então esse é o texto. Agora, esse fogo que Jesus falou é simbólico ou eterno? Olha, se você for olhar bem, Jesus está dizendo que esse fogo foi preparado para o diabo e os seus anjos. Aí eu pergunto para vocês, como é que um fogo material pode queimar figuras espirituais? Pô, gente, é simbólico ou é literal? Pô, como é que isso é simbólico, mas isso é literal? Não pode. Ou é todo simbólico, ou é todo literal. Então, da mesma forma, aí se você falar, não, mas o fogo é simbólico, porque o diabo tal, sim, mas e aí como é que fica as ovelhas e os cabritos? São literais ou são simbólicos? São literais, ou são simbólicos. Então como é que o fogo pode ser literal? Entendeu? Então o sentido, em que sentido os ímpios irão para o castigo eterno? Bom, a palavra grega, aí que a gente tem que ir para o original. A palavra castigo em Mateus vem do grego kolassin, que significa restringir o crescimento das árvores. Eu sou bonsaísta, eu gosto de trabalhar com bonsai. E como é que eu trabalho com bonsai? Eu restringo o crescimento dela. Como? Podando e cortando os galhos. Eu só permito crescer o que eu quero que cresça. Então quando Jesus fala que haverá castigo para aqueles que são bodes, em compensação as ovelhas vão receber a vida eterna, de novo nós estamos falando do quê? Os que são ovelhas vão viver eternamente. E os que são cabritos serão cortados para sempre. Aniquilacionismo, de novo. Serão cortados. Não é essa ideia, como John Stott fala, né? De um inferno ou de um playground, como vai dizer o Scalemonger, né? Que é um playground onde Deus tem prazer de ver as pessoas sofrendo ali eternamente. Não dá. Ruben Alves diz que não dá para conciliar
o Deus de amor com esse Deus. E o Rubem Alves diz uma coisa que é onde eu quero terminar. Ele diz assim: a maior mensagem de Jesus foi: Deus é amor. Não dá para conciliar o inferno e Deus. Não dá. Obrigado, pessoal. Valeu. Valeu.